Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer aqui a mensagem profética para a sua vida. Hoje eu quero trazer a palavra aqui no livro de Jeremias, capítulo 18. Vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 4. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de oleiro que estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Queridos, hoje vamos falar sobre algo muito importante da parte do Senhor, que foi dada uma palavra para Jeremias, uma mensagem para Jeremias, referente ao povo de Judá. E agora ele traz uma mensagem tipificando ou simbolizando a ação de Deus na vida desse povo. Aqui nós podemos ver que o interesse de Deus sempre foi e sempre será viver um relacionamento com o seu povo. É muito importante isso para Deus. Deus nos criou, foi para isso. Quando Ele criou o homem lá no Jardim do Éden, foi para poder viver, para ter uma intimidade, um relacionamento com Ele. Quando o homem quebrou esse relacionamento, Deus, Ele mesmo veio em pessoa para poder ir até o homem, para poder voltar novamente a ter esse relacionamento com o homem. Vejamos que aqui, nesse capítulo 18, que é muito conhecido para muitos irmãos aí, fala justamente sobre isso. E quando nós falamos em oleiro, quando falamos em vaso, nós falamos em um Criador e a criatura. E quando ele vê esse exemplo aqui, quando Jeremias vê esse exemplo, Deus estava mostrando para Jeremias que Deus é que faz a gente, é que Deus que nos molda, é Deus que nos cria. Então, Ele tem todo o formato. Diz lá o Salmo 103, versículo 14, se não me falha a memória, fala que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-nos que somos pó. Então, a Bíblia, de alguma forma, de Gênesis e Apocalipse, ela sempre está focada, sempre está voltada para o relacionamento de Deus para conosco. Então, aqui nesse momento, o povo de Judá, o povo de Israel, estavam já vivendo distante dele. Quando nós falamos do vaso, o que é ser um servo de Deus? Então, a pergunta sempre é essa. Sempre quando vamos dar aula lá no nosso OPA, Ministério OPA, a gente tem uma unidade que nós falamos muito sobre isso, e a pergunta que sempre fazemos: o que é ser um servo? Ser um servo é justamente ser alguém, primeiramente, moldado por Deus. Segundo, é ser pessoa guiada por Deus. Porque aqui o símbolo do vaso, na verdade, com o oleiro, é justamente isso. O oleiro, ele forma o vaso, e depois que formar o vaso, segundo a sua vontade, que nós lemos aqui no versículo 4, ele agora vai conduzir o vaso, ele vai locomover o vaso. Não é simplesmente formar o homem. Deus, ele quer que o homem se locomova. Ele quer que o homem ele ande, que se movimente. Então, Deus tem essa preocupação para conosco. Ele sabe que nós precisamos nos movimentar. E se nós não nos movimentamos, é porque a gente, na verdade, não estamos legais com Deus. Então, a movimentação é justamente isso. É nos envolvermos com tudo que diz em relacionamento. Então, Deus, Ele está nos chamando para isso, né? Ele quer a cada dia nos moldar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua imagem. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele,
né? Que nós pensamos como Ele, que nós falamos como Ele, que nós andamos como Ele, que nós olhamos como Ele, que o nosso olhar seja o olhar de Deus, que nossos ouvidos sejam os ouvidos de Deus, que as nossas mãos sejam as mãos de Deus. E por isso Ele está nos chamando para poder nos envolver com Ele. E Ele quer que a gente trabalhe nessa terra para poder, em função daquilo que Ele quer realizar nesta sociedade. Então, isso mostra, amados, que Deus não queria simplesmente ouvir. Ele quer ver as pessoas se movimentando. Então, é necessário que a gente acorde, que a gente embora. Então, se a gente, na verdade, não andar de acordo, então, meu amado, é o seguinte, ele vai quebrar o vaso, né? E vai refazer novamente. Tem uma canção que é antiguíssima, né? Que fala: eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Aí cantávamos assim, ficávamos todos felizes porque estavam cantando essa canção assim. Mas aí a segunda parte do corinho dizia: quebra minha vida e me faça de novo. Aí pronto, é essa a questão, né? Eu quero ser um vaso, eu quero ser útil na mão do Senhor, eu quero ser uma pessoa usada por Deus. Mas a princípio é necessário que quebre para refazer novamente. É o que Deus está falando com o povo de Judá aqui, para que ele queria usar esse povo. E tanto Israel como Israel, no modo geral, era um povo que Deus escolheu para ele usar para manifestar a sua glória. Mas o povo de Israel deu o seu vacilo, quebrou alguns princípios, ou muitos princípios, e agora Deus está quebrando eles novamente. Justamente eles estão, essa lição aqui está dando lá, porque o povo dele, o povo de Judá, estava cativo em Babilônia. E aí, meu irmão, eles estavam presos e cativos lá numa terra estranha, e Deus estava quebrando eles lá para refazê-los de novo. A história de Israel é uma história muito bonita e uma história de lições. E por isso que a cada dia a gente vai trazer aqui uma palavra exemplificando o tratamento, o relacionamento que Deus teve com Israel, que não é diferente do nosso hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus que foi Israel, sendo Deus conosco também, ok? Fica aí essa palavra. Se você está passando por alguma adversidade, por alguma questão na vida, sabe de uma coisa: Deus está te quebrando para te fazer um vaso novo, ok? Deixa aí essa palavra e deixa o lembrete que o céu é o nosso limite, e amanhã estaremos mais uma vez aqui para vos trazer a mensagem profética para a sua vida. Deus lhe abençoe.